Vamos no embalo, pessoal, vamos continuando. Vamos terminar de falar agora sobre licitação dispensável e licitação inexigível. O que é a licitação dispensável? É aquela que tem aquele rol do artigo 24 da Lei 8.666. São situações em que, apesar de haver possibilidade de competição, a lei me dá a faculdade de eu, administração, promover ou não aquela licitação. Como assim, Leonardo? Vamos supor, eu tenho uma licitação que eu fiz a minha cotação inicial e eu vi que eu vou gastar R$7.000. Eu posso fazer convite, eu posso fazer concorrência, posso fazer pregão? Posso. Porém, a lei me dá a faculdade de, até R$8.000, eu dispensar o procedimento licitatório e fazer a dispensa de licitação. Então, eu tenho a faculdade, eu posso ou não. O que vocês acham? Vocês acham que a administração pública vai querer realizar aquele procedimento, aquele monte de formalidade, publicação de edital, espera tantos dias? Será que a administração vai querer? Não vai, né, pessoal? Então, a lei dá essa faculdade, que geralmente não é uma faculdade. A administração já, vamos utilizar a dispensa de licitação. Certo? Trata-se de uma decisão discricionária do administrador. Porém, ele sempre vai optar para isso. O que é discricionário? A sua vontade. Ele decide se quer ou não. Tá bom? São várias situações. Como eu falei, nós temos 31 incisos. Tá? Então, o que nós vamos passar por algumas assim para explicar. Espero que vocês leiam a apostila, porque eu vou cobrar na avaliação uma daquelas modalidades descritas na apostila, tá? Na apostila não tem as 31, mas tem as mais utilizadas. A mais utilizada de todas, a primeira, é a disposta no inciso 1 e inciso 2 do artigo 24 da Lei 8.666, tá bom, pessoal? Que é aquela de pequeno valor. Serviços até 10% da modalidade convite, eu posso utilizar dispensa de licitação por pequeno valor. Quanto que é 10%, Leonardo? Quanto que é? Convite vai até quanto? Qual que é o valor máximo do convite? R$150.000, correto? 10% de R$150.000, R$15.000. Então, até R$15.000 em obras e serviços de engenharia, conforme o artigo 23, inciso 1, a linha A, tá? 10% daquele valor disposto nesse artigo, eu posso dispensar a minha licitação. Então, até R$15.000 em obras e serviços de engenharia, eu posso dispensar a minha licitação. E o inciso 2 é 10% da modalidade convite, conforme o artigo 23, inciso 1, parágrafo 5º, parágrafo 5º? Não, inciso 2, a linha A, minto, desculpa aqui, olhando a lei, artigo 23, inciso 2, a linha A, até convite até R$80.000. Então, 10% de 80.000, quanto que é? R$8.000. Então, para serviços e compras que não sejam obras ou serviços de engenharia, eu posso dispensar a minha licitação. Tá bom, pessoal? 8.000, gravem isso. Obra e serviço de engenharia, R$15.000. Serviços comuns, outras aquisições, R$8.000. Façam, como eu falei para vocês, naquela linha do tempo que vocês fizeram de valores, desde a concorrência até o convite, agora vocês puxem um pouquinho mais para trás ali e coloquem de 4.000 até 8.000, eu posso fazer dispensa de licitação. Por que 4.000, Leonardo? Por que você não começou do 1? Porque de 4.000 para baixo nós temos o suprimento de fundos, tá? Mas isso aí eu peço para vocês darem uma estudada, tem na nossa apostila do TCU, eu não vou tratar aqui porque não é muito utilizado, mas tem naquela nossa apostila do TCU que eu inseri para vocês, escrevam lá, suprimento de fundos, que vocês vão ver o que é o suprimento de fundos. São gastos pequenos, que eu posso gastar até
um limite de R$400, R$500, eu utilizo. Por suprimento de fundo, é uma coisa mais simples, não existe montagem de procedimento licitatório, e que esse suprimento eu posso utilizar até R$4.000, tá bom? Então, de 0 a 4.000, suprimento de fundos, e aí vem de 4.000 a 8.000, serviços e compras. E assim como 15.000 eu utilizo para obras, serviços de engenharia. Tá bom, pessoal? Pequenos valores, artigo 24, inciso 1 e 2. Outro importante, artigo 24, inciso 4, tá? É a licitação dispensável sobre emergência ou calamidade pública, tá? Existe diferença entre calamidade pública e situação emergencial, tá bom, pessoal? Calamidade pública é grave perigo ou dano, tá bom? Decorrente do quê? De ações da natureza. Vamos supor, inundações, aconteceu agora nesse período de chuvas fortes em Minas Gerais, lá no Nordeste, no Rio de Janeiro a gente tem, em São Paulo, até aqui também em Campo Grande a gente passou outro dia, né, por uma inundação aí. Então, vendavais, epidemias, às vezes há necessidade de compra de medicamento por causa de uma calamidade pública, vamos dizer, uma epidemia de dengue, eu tenho que comprar remédio rápido agora. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 4, tá bom? Elas podem ser tanto generalizadas, vamos supor, em âmbito nacional, como elas podem ser regionais. Tá? Um surto de epidemia em algum estado, em alguma região. Tá? E elas necessitam ser essa característica da calamidade é que ela necessita de decreto, ela tem que ser declarada pelo chefe do Poder Executivo. Quem é o chefe do Poder Executivo? Município é o prefeito, do Estado é o governador, da União a presidente da República. Certo, pessoal? Então eles vão editar um decreto. Situação de calamidade públicas fortes, chuvas no estado do Rio de Janeiro. Situação de calamidade pública, epidemia de dengue instaurada no município de Campo Grande. Então, e aí, com base nisso, a gente faz dispensa de licitação. E nós temos também o quê? A situação emergencial, que é aquela que expõe ao perigo ou causa dano à segurança. Tá bom, pessoal? À saúde ou à incolumidade de pessoas ou bens. Vocês podem perceber, então, que há uma diferença entre a calamidade e a situação emergencial. A calamidade já está acontecendo. A situação emergencial pode estar começando a acontecer, pode vir a acontecer, tá? Então, eu quero eliminar ou reduzir essa consequência lesiva que pode causar às pessoas. Tá bom, pessoal? Ela deve ser eu quero só destacar que qualquer caso de dispensa de licitação, ela deve ser justificada, tá? Não é só uma ou outra. Todos que incluem ali no rol do artigo 31, eu devo justificar. Ah, mas é abaixo de R$8.000, Leonardo. Eu preciso justificar? Preciso. Eu falo que eu realizei a cotação conforme documentos em anexo, proposta da empresa tal, verifiquei que o valor está abaixo de R$8.000, não é fracionamento de licitação, é muito importante destacar sempre isso, que eu não posso fracionar uma licitação, tá, pessoal? Eu não posso fazer, vou adquirir alguma coisa que custa R$1 milhão, vamos supor que eu vou comprar 100.000 computadores que vão custar R$1 milhão, R$1.500.000. Eu não posso comprar por pedacinhos para fazer uma modalidade menor de licitação, tá bom? É muito importante destacar isso, pode ser que caia na prova, então deem uma lida na apostila, estudem sobre isso, tem também na apostila do TCU, dá uma olhada lá sobre fracionamento de licitação. Eu não posso fracionar, tá bom, pessoal? Eu não posso dividir em pequenas licitações para fugir da licitação obrigatória da maior, tá bom? Isso sempre no caso de valores. Lembre-se que o pregão não tem valor, tá? Então, o pregão eu realizo independente de valores, sim, bens e serviços comuns. Outra hipótese de dispensa de licitação
É a licitação deserta, que consta no artigo 24, inciso 5, tá? O que é a licitação deserta? É quando eu realizo uma licitação e não aparece ninguém. Eu publiquei o meu edital, olha, dia tanto do mês tal, vou realizar a licitação, quem estiver interessado, compareça com as suas propostas, e eu estou lá bonitinho no dia combinado e não aparece ninguém na minha sala, ou na minha sala virtual, se for um pregão, tá? um pregão eletrônico, não aparece nenhum interessado. O que vai acontecer? Minha licitação vai ser declarada deserta. Por quê? Porque não houve interessados, tá bom, pessoal? Para não causar prejuízo, o que eu faço? Eu faço uma dispensa de licitação. A jurisprudência dos tribunais de contas aconselham que eu faça mais de uma licitação, que eu repita sempre essa licitação, tá? Eu fiz a primeira, eu vou repetir ela, no dia da licitação não compareceu ninguém, eu vou publicar em edital, repita-se a licitação de aquisição de computadores para o dia tal. E aí, novamente, eu vou realizar. Realizei duas, aí já me dá um embasamento, já me dá uma base para eu poder realizar essa dispensa de licitação com base na licitação deserta. Gravem muito o nome ajuda muito. Licitação deserta. O que é deserta? O que é um deserto? Um monte de areia, você não vê ninguém, você só vê miragem, né? Não tem nada. Então é isso, licitação deserta, que não comparece ninguém naquela licitação. Tá bom, pessoal? Importante destacar que na licitação deserta, eu vou ter que seguir todas as condições dispostas no edital, tá bom? Ao contrário das outras licitações, das outras dispensas, no caso da deserta, eu vou ter que seguir o que está escrito naquele edital de licitação que ninguém compareceu, tá bom? Aquelas condições dispostas, mesmo que eu achei só uma pessoa depois que queira participar dessa dispensa, aquela empresa vai ter que cumprir todos os requisitos dispostos no edital, tá bom? Gravem isso que é muito importante. Licitação fracassada, consta no artigo 24, inciso 7. O que acontece com a licitação fracassada? Decorre de quando os preços da licitação anterior forem superiores ao preço de mercado. Como que eu sei? Sempre na fase interna da licitação, que nós vamos discutir para frente, eu faço aquela proposta de preço, aquela pesquisa de mercado, certo? E ali eu vou ter uma estimativa de quanto que custa aquele determinado produto que eu quero adquirir. Se no momento da licitação, na abertura das propostas, eu ver que aquele valor que aquelas empresas estão me ofertando está maior do que eu realizei lá naquela fase interna, eu realizo o certame, porém depois eu vou certificar que os valores estão manifestamente superiores e que eu estou resultando em fracassada a licitação em razão do valor excessivo da proposta. E aí eu vou realizar uma dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 7. Tá? Ela vai se dar quando todas as propostas se apresentarem manifestamente superiores ao preço de mercado, tá bom? Nacional ou no preço de mercado oficial do órgão que faz essa pesquisa, esse registro de preço. Eu vou conceder 8 dias úteis, tá? Sendo 3 dias no caso de convite, para os licitantes apresentarem novas propostas, tá? Se eles não desejarem apresentar novas propostas e continuar manifestamente superior, eu também tenho motivo para realizar essa dispensa de licitação, ou quando na adjudicação direta dos bens ou serviços puder ocorrer um valor menor ou igual no registro de preço aos praticados no mercado, tá bom? Quando todas as propostas forem desclassificadas por preço excessivo, tendo em vista o mercado oferecer um preço inferior, a primeira cautela que a administração deve tomar é no sentido de verificar a regularidade da empresa, tá, pessoal? É muito importante isso na pesquisa de se aquela empresa ela está regular, tá? Se aquela pesquisa de mercado
foi irregular que serviu de base para aferição do valor estimado da licitação. Tá bom? Eu também devo justificar, devo realizar a justificativa. Como eu disse, em todas eu tenho que fazer as devidas justificativas conforme o artigo 26. Leiam o artigo 26, porque ele pode ser que caia na prova, porque ele é um requisito essencial, tanto para a dispensa quanto para inexigibilidade de licitação. Outro caso é o caso do inciso 20, do artigo 24, inciso 8, que é a contratação de órgão ou entidade da administração. O requisito que tem que ser é que o adquirente, a empresa que vai participar, ela tem que ser pessoa jurídica de direito público interno, tá bom? Ela tem que, ou seja, tem que integrar União, Estado, município ou Distrito Federal ou autarquias. Eu vou excluir, tá? Empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Esses bens têm que ser produzido ou realizado pelo órgão, tá bom? Eu não posso contratar uma instituição de ensino para realizar uma avaliação, tá? Eu não posso contratar uma empresa que faz avaliações, uma instituição, vamos supor, concurso público, eu tenho a CESP, que faz concursos públicos. Só que eu quero fazer uma dispensa de licitação para realizar serviços de limpeza. Eu posso contratar uma instituição, a CESP, por exemplo? Não posso. Por quê? Porque não é a finalidade dela. A finalidade dela é realizar avaliações. Então, eu não posso contratar a CESP para fazer serviços de limpeza, mesmo ela sendo pessoa jurídica de direito público interno. Tá bom, pessoal? E outro requisito é que ele tenha sido criado antes da publicação da lei de licitações, tá bom? Ele tem que ter o fim específico para produzir aqueles bens e serviços, tá? E o preço também tem que ser compatível com o de mercado, tá bom, pessoal? No outro caso, é muito utilizado o artigo 24, inciso 10, que é para compra ou locação de imóvel. Quando eu for locar um imóvel, eu também posso realizar a dispensa de licitação, quando esse imóvel for o único na região. Isso acontece muito com o quê? Com escolas, por exemplo. Eu quero montar uma escola em determinada região. Eu não tenho mais espaço, terreno para comprar, e eu tenho que achar um imóvel que atenda aquelas condições, que tenha uma região central naquele bairro, que tenha uma linha de ônibus, passa por perto, então fica mais fácil para os alunos pararem ali e irem. E todos esses motivos me dão embasamento, me justificam para eu realizar essa dispensa de licitação. Tá bom? Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido. Vocês leem todos os requisitos que contém ali na nossa apostila, que está muito bem explicadinho. Contratação remanescente, artigo 24, inciso 11, tá? Também trata de contratação remanescente, obra, serviço ou fornecimento. Vamos supor, eu tenho um contrato em andamento e eu suspendi, parei por algum problema, alguma coisa que aconteceu, eu posso fazer uma dispensa de licitação para terminar aquele serviço, tá bom, pessoal? Contratação de instituição sem fins lucrativos, artigo 24, inciso 3, isso acontece muito. A contratada deve ser instituição brasileira, vamos lembrar lá o caso da CESP, tá? A CESP, vou até corrigir, naquele caso lá, a CESP ela não é pessoa jurídica de direito público interno, tá? Direito público interno, União, Estados, municípios e Distrito Federal, ou alguma autarquia ligada a ela para realizar um serviço. A CESP ficaria aqui, contratação de instituição sem fins lucrativos. A CESP não tem fins lucrativos, porém, eu posso dispensar, aí eu posso dispensar a licitação para contratar a CESP para realizar aquela avaliação. Porém, tem que ser na finalidade daquela empresa. Uma empresa que faz avaliação tem que ser contratada para realizar a avaliação, tá? Uma empresa que faz trabalho para recuperar o preso e eu tenho carteiras escolares para reformar, então o que eu posso fazer? Eu posso contratar aquela instituição de recuperação do preso para os presos reformarem aquelas carteiras escolares, certo? Então, aí eu vou poder fazer essa dispensa de licitação, lógico, com preço compatível com o mercado e obedecendo aquelas exigências que estão ali dispostas no inciso 13. Certo, pessoal? Agora nós vamos passar para contratação direta quanto à espécie da inexigibilidade de licitação, ou licitação inexigível.
Bom, pessoal, eu vou dar uma passada rápida, vocês leiam mais profundamente a nossa apostila. A apostila do TCU também está bem completa, é muito boa, ajuda vocês a aprofundarem o tema, tá? Licitação inexigível, ela está no artigo 25 da Lei 8.666 de 93. O que é? Que é a licitação inexigível? São aqueles casos em que há a inviabilidade de competição. Ou seja, não existem outras pessoas para prestarem aquele serviço ou para me fornecer aquele bem. Isso muitas vezes pode acontecer para um medicamento contra o câncer, que só tem aquela empresa que fabrica aquele medicamento, ou um livro que eu quero comprar para distribuir para os alunos, e aquele livro contempla o tema que eu quero ensinar aos alunos, um tema específico, então eu vou justificar e vou falar, eu quero esse, porque ele é somente esse autor que fabrica, somente essa editora, tá bom? São 3 as possibilidades. Eu só quero falar que o artigo 25, com aqueles 3 incisos, ele é um rol exemplificativo. Ao contrário do que eu falei, que o artigo 24 é um rol exaustivo, que é só aquilo que está escrito, o artigo 25 não. O artigo 25 é um rol exemplificativo, ou seja, eu posso ter mais hipóteses que me levam à inviabilidade de licitação. Porém, o artigo 25 ele colocou 3 hipóteses ali, o inciso A, B e C, a linha A, B e C. Tá bom, pessoal? Eu posso também fundamentar a minha inexigibilidade de licitação simplesmente no caput. O que é o caput? É o começo do artigo ali. Artigo 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de. Certo? Aí, só aquilo ali já me dá embasamento para fazer uma inexigibilidade de licitação. Só que eu tenho que justificar o porquê e tenho que comprovar por meio de documentos. Tá bom, pessoal? Então, aí nós temos o caso. A linha A. Produtor ou fornecedor exclusivo. Vedada a preferência de marca, tá? Eu não posso ter preferência por uma marca. Ah, Leonardo, mas você falou o livro. Mas o livro não é uma marca. É por causa da qualidade do produto. É porque só tem aquele e eu preciso daquele porque o fim que eu almejo necessita daquele produto, daquele bem, daquele serviço. Tá bom? Então, produtor ou fornecedor exclusivo, a linha A. A linha B, serviços técnicos especializados. Eu não vou falar aqui o que é serviços técnicos especializados, mas no artigo 13 da Lei 8.666 tem ali explicando o que são. Então, leiam atentamente, estudem. Pode ser que caia alguma questão na prova sobre inexigibilidade de licitação, tá? Então, aí vocês vão ler. São casos: serviços técnicos especializados, prestados por profissionais de notória especialização. O que é uma notória especialização? É um notável conhecimento da área que ele trabalha. Ele é muito bom advogado, ele é muito bom médico, tem mestrado, doutorado, tem livros publicados, tá? Eu tenho que demonstrar essa notória especialização, esse notável conhecimento. Tá bom? Salvo serviços de publicidade e divulgação que devem ser sempre licitados, tá, pessoal? E a linha C, profissionais do setor artístico consagrados pela crítica ou público. Vamos supor, eu quero fazer um show, um evento público com a Ivete Sangalo. Então, aí eu vou justificar que ela é de conhecimento, tem a crítica do público, da crítica especializada, todo mundo conhece, a obra dela é boa, as músicas dela são boas. Então, aí eu vou fazer uma inexigibilidade de licitação para contratar determinado artista, ator, cantor, músico, tá bom? Para participar desse evento que eu almejo. E aí eu vou montar esse processo de inexigibilidade de licitação. Eu passei meio aqui por cima, mas leiam atentamente a apostila, tá? Se for preciso não, obrigatoriamente leiam a Lei 8.666 no artigo 25 e, se possível, se quiserem, tiverem interesse, leia também a nossa apostila do TCU, que ela é bem completa, tá bom? Para fechar, o nosso último objetivo
dessa aula de hoje, que tem essa primeira parte e essa segunda parte, tem a primeira parte, que nós falamos sobre pregão, e essa segunda parte sobre contratação direta, eu vou falar agora do sistema de registro de preço. Leonardo, o que é o sistema de registro de preço? O sistema de registro de preço é um conjunto de procedimentos adotados pela administração para um registro formal de preços relativos à execução de serviços e fornecimentos de bens. O que é isso, Leonardo? Trata de um cadastro, tá? É um cadastro de produtos e de fornecedores que vão ser selecionados mediante um prévio processo de licitação, ou seja, eu vou fazer licitação, pregão, vou relacionar o processo de pregão para fazer uma ata de registro de preço de computadores. E aí, todos que quiserem aderir, todos os meus órgãos, por exemplo, o Estado de Mato Grosso do Sul vai realizar um pregão para registro de preço de computadores. E ali eu tenho vários tipos de computadores. E aí, as minhas secretarias, Secretaria de Educação, de Segurança, Secretaria de Saúde, que quiserem adquirir computadores, vão adquirir aquela ata, aqueles preços registrados, tá? E vão utilizar delas para munir os seus espaços. Então, ela vai ser para uma eventual e futura contratação. Eu não sei se eu vou utilizar, pode ser que eu utilize ou não, por isso é um registro, daí vem o nome registro de preço. Pode ser que eu use ou não, porém o preço ofertado por aquela empresa fica registrado. E se eu desejar utilizar ou não, eu vou contratar com aquela empresa por aquele preço que ela me ofertou naquela licitação para registro de preço. Tá bom, pessoal? Esse preço registrado, ele é constante do sistema de registro de preço. Então, a principal diferença do sistema de registro de preço, ela vai residir no objeto da licitação. Como assim? Lembrem que no sistema convencional, eu realizo uma licitação para cada objeto. Eu tenho um objeto específico, uma contratação específica. Por exemplo, eu, Secretaria de Educação, vou contratar uma empresa para adquirir computadores. Aí, uma outra secretaria que também é do mesmo estado ou do mesmo governo, da União, também vai realizar uma licitação específica para adquirir computador. Muitas vezes isso não é lucrativo para o Estado. Então o que ele faz? Ele faz um registro de preço em que, olha, todos que forem adquirir computadores vão aderir a essa ata. E aí eu vou falar, olha, eu tenho uma estimativa de adquirir tantos mil computadores. A empresa vai fazer um preço menor. Por quê? Porque é economia de escala. Quanto mais eu vendo, menor eu posso reduzir, porque eu vou ter um ganho maior. A empresa também que fabrica esse computador vai vender mais barato, vai ter um custo menor. Então, lembrem que a diferença está nesse objeto, que no sistema convencional é uma contratação específica, que é efetivada pela administração ao final do procedimento licitatório, e no sistema de registro de preço, a licitação ela vai ser direcionada a selecionar um fornecedor e uma proposta para contratação não específica, que pode ser realizada por repetidas vezes durante um certo período. Eu, Secretaria de Saúde, posso comprar um computador hoje, aí passa 2 dias, 3 dias, posso comprar outro computador que também foi eu quero só enfatizar que é computador, tem que estar no sistema de registro de preço, tá bom, pessoal? Então, se eu tenho um computador, um notebook registrado na ata de registro de preço, eu posso comprar um hoje, posso comprar um amanhã, posso comprar um depois de amanhã. Eu não vou estar realizando fracionamento de licitação. Por quê? Porque eu realizei um prévio procedimento licitatório e aquele computador está registrado naquele preço. Então, basta eu, tendo autorizações, vou montar um processinho e vou estar comprando sempre vários, repetidas vezes, a aquisição ou serviço que eu desejar. Tá bom? Eu vou passar bem rápido aqui as peculiaridades do sistema de registro de preço. Quais são elas? Primeiro, a administração ela não está obrigada a contratar
o bem ou serviço registrado, tá, pessoal? Isso é importante. A administração não fica obrigada. Se houver a necessidade, ela compra ou ela contrata aquele serviço, tá bom? Somente se houver o interesse, tá bom, pessoal? O licitante, ou seja, a empresa que ganhou, ela se compromete a manter, durante o prazo de validade de registro da ata, aquele preço e a disponibilidade do produto, tá bom? Nos quantitativos máximos licitados. A licitação ela se aperfeiçoa-se o fornecimento do objeto registrado por meio do instrumento contratual, ou seja, eu só vou comprar mesmo quando eu celebrar o contrato, a nota de empenho ou um instrumento equivalente. Eu vou observar os prazos de validade do registro, tá? E aqueles quantitativos previamente indicados na licitação. Então, eu vou falar quanto eu pretendo adquirir. Pode ser que eu adquira ou não, mas a minha estimativa é tantos mil. Então, eu não vou poder adquirir mais do que aquilo. Porém, eu posso adquirir menos, porque o preço é para registrar. Tá bom, pessoal? Pode a administração realizar uma outra licitação para a contratação. Então, fique bem claro que lógico que eu tenho que justificar, mas eu posso fazer uma ata de registro de preço para aquisição de copos e, desde que eu justifique o porquê, eu posso realizar uma outra licitação. Eu faço uma licitação para registro de preço de copos, mas eu posso realizar uma licitação à parte para adquirir copos também, desde que eu justifique. Eu tenho que demonstrar isso, não pode ser uma justificativa simples. Só que, não quero. Não, isso não basta. Não quero porque o copo que está licitado no registro de preço que está registrado é assim, assim, assado. Eu quero um copo maior, quero um copo menor, quero um copo transparente, quero um copo azul, quero um copo de plástico que não está contemplado. Então, aí eu faço uma outra licitação. Tá bom? A licitação para o registro de preço, ela pode ser realizada independentemente de dotação orçamentária, pois não há essa obrigatoriedade e o dever de contratar. Então, eu posso realizar sem falar que eu tenho dinheiro para isso, sem demonstrar a minha dotação orçamentária. Tá bom, pessoal? O preço registrado ele pode ser revisto decorrente de alguma variação do mercado também, tá bom? Aquele preço ele não é obrigatório, ele fica registrado ali, porém, vamos dizer, o dólar subiu, eu, empresa, vou fazer por escrito para a contratante, olha, o dólar subiu, olha, correu isso, correu aquilo, e hoje em dia esse valor que eu registrei não é mais esse no mercado, então eu vou mandar para a administração vai analisar e, se for o caso, ela vai proceder à alteração desse valor, tá bom? Que vai ser demonstrado, é lógico, por um fato superveniente, tá bom, pessoal? O sistema de registro de preço ele deve ser adotado preferencialmente quando características do bem ou serviço houver necessidade de contratações frequentes, ou seja, sempre eu vou utilizar aquela aquisição, então eu faço um registro de preço. Um caso comum, por exemplo, a aquisição de café. O órgão utiliza, sempre está comprando café, sempre está utilizando café, às vezes gasta mais, às vezes gasta menos. Então eu faço um registro de preço para aquisição de café. Então durante o ano eu vou aderindo à ata, eu vou utilizando e vou pedindo aquele café e vou comprando naquele preço registrado. Ele também vai ser adotado preferencialmente quando a natureza do objeto não for possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela administração. Então, eu faço um valor estimado. Tá bom, pessoal? Quando for mais conveniente a aquisição de bens com previsão de entrega parcelada. Por quê? Porque aí eu vou pedindo conforme a minha necessidade. Contratação de serviços necessários à administração para o desempenho das atribuições também, quando for a necessidade de um serviço que frequentemente utilizo, aí eu faço esse procedimento do sistema de registro de preço, tá bom? E quando for mais vantajoso para a administração, a aquisição de bens ou a contratação de serviços para o atendimento de mais de um órgão ou entidade ou programa de governo, que é o exemplo que eu estava utilizando anteriormente. O Estado faz um pregão para o registro de preços, para aquisição de computadores, para aquisição de mesas, para aquisição de cadeiras, em que todos os órgãos podem utilizar aquilo.
Tá bom, pessoal? Todas as secretarias necessitam de mesa, todas as secretarias necessitam de ar-condicionado, necessitam de ventiladores, de computador, de cadeira, de papel. Então eu faço uma ata de registro de preço para cada um, e aí sempre quando as secretarias necessitarem, elas vão se utilizar dessa ata de registro de preço. Tá bom, pessoal? Esse eu acho que era o principal que eu queria passar para vocês. Existem mais algumas peculiaridades, mas aí vocês podem estar estudando. Tá? Decorrente do registro de preço, sai uma ata de registro de preço. Tá? É a ata que vai vincular o fornecedor à empresa que se sagrou vencedora. Tá? Ali vai estar registrado o valor. Empresa tal ganhou uma cadeira preta de couro assim assim tal, pelo valor de R$100. Então, aquela empresa fica vinculada àquele valor. Eu, quando for comprar, eu vou comprar naquele valor registrado, que vai estar ali na ata de registro de preço. Tá bom? Esse é o documento que sai do sistema de registro de preço. Então, eu realizo a licitação para registro de preço de materiais que eu uso frequentemente. Dessa licitação de registro de preço, vai sair o resultado, as empresas que vão ganhar os lotes, e disso eu vou fazer uma ata de registro de preço, um documento em que vai ter registrado cada empresa, o que cada empresa ganhou em determinado valor. Tá bom, pessoal? Bom, esse era o propósito da aula de hoje. Eu dividi em 2 vídeos. Tivemos uma aula sobre pregão, sobre contratação direta e sobre sistema de registro de preço. Qualquer dúvida, entre em contato com os tutores, ou entre em contato comigo. Os tutores estão totalmente à disposição de vocês, quaisquer dúvidas. Eles também vão entrar em contato comigo, alguma dúvida, alguma necessidade, algum errinho, alguma explicação que eu possa ter me confundido, que no calor a gente fala, às vezes troca um númerozinho de lei, algum detalhezinho. Então me desculpe desde já. Às vezes é o calor, né, essa afobação de querer passar a matéria para vocês. Então, eu estou à total disposição. Utilizem, leiam muito a Lei 8.666, leiam a Lei do Pregão, tá bom, pessoal? Leiam a apostila. O Manual do TCU está aí para ajudar, para tirar qualquer dúvida, tá? O Manual do TCU é muito completo, é muito bom. E nós nos encontramos na nossa última aula, que será sobre os procedimentos. Que aí eu vou utilizar o procedimento da concorrência, explicando, porque o procedimento da concorrência ele é utilizado também para o convite e a tomada de preço, com algumas diferençazinhas. E o procedimento do pregão nós já falamos hoje. Então é mais para sintonizar vocês quanto aos procedimentos, fase interna, alguns documentos necessários. Tá bom, pessoal? Um prazer estar com vocês aqui e até a próxima aula.